Às vezes a gente quer dar opinião nas coisas que a gente não sabe. Eu sei que não é porque você faz por mal, você quer ajudar o seu cliente, eu entendo você. E às vezes no dia a dia você tá lá correndo, você fala assim, eu tenho que fazer esse negócio aqui rapidinho, porque senão o cliente vai embora, eu vou perder. É aí que tá o X da questão. A grande sacada é aprender o direito imobiliário para você se tornar um corretor que sabe responder pro seu cliente na ponta da língua. E isso vai destravar sua negociação imobiliária, eu te garanto. Porque o cliente tem urgência, ele quer saber tudo ali na hora. Ah, você fala, não, eu preciso consultar um advogado. O cara fala assim, quê? Eu vou ter que contratar um advogado pra você me responder isso? Pera, porque às vezes você é autônomo e você não tem um advogado que é parceiro seu pra você passar a mão no telefone e ligar. Então você fala assim, mas cara, então eu tenho que ser formado em direito? Não é isso que eu tô falando. Bem-vindos novamente ao nosso Comissão 6D Intensivo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente nessa noite comigo. Uma live onde nós discutimos aqui formas de vocês acelerarem a jornada do resultado de vocês em atingir 6 dígitos de comissão por ano vendendo imóveis. Eu estou falando bastante essa semana, então a minha garganta hoje, já tá aí, né? Tá quase no fim já a voz, mas vamos lá, né? É isso aí. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Carol Tinelli, tem muito conteúdo legal hoje. Hoje nós vamos falar da maior sacada que o corretor de imóveis pode ter para atingir esse resultado de 6% de comissão, que é realmente um diferencial. Então essa é uma grande sacada que eu quis trazer hoje aqui para vocês. Então vamos lá. Boa noite, Luciana. Então vamos lá, gente, olha só. Eu quis trazer para vocês aqui essa sacada e um pouquinho antes de eu falar qual é exatamente essa sacada que eu tive e que eu prego ela realmente porque eu acho que ela é um diferencial no mercado do corretor de imóveis. Eu acho que ela faz toda a diferença para o corretor de imóveis que está começando, o corretor de imóveis que já está no mercado e ainda não desenvolveu essa habilidade, tá? Então, são questões, isso é um ponto crucial de desenvolvimento do corretor e da corretora de imóveis que deseja melhorar a sua performance na hora de atender uma negociação imobiliária, tá? E eu trouxe ela aqui para vocês hoje. Então, antes de mais nada, eu queria falar para vocês o seguinte: o que é que visa a atividade da corretagem de imóveis? O que afinal de contas é a corretagem de imóveis? Às vezes isso pode gerar muita dúvida aí na sua cabeça. A gente fica, o que faz o corretor de imóveis, né? O que diz a lei? O que de fato diz a prática? Como que funciona isso de verdade? O que é que faz o corretor? Então olha só, deixa eu ver se tem mais gente aqui no YouTube. Fred tá lá. Fred, nós estamos também no Instagram, viu? Boa noite para você. Isso aí, Luciana. Intermediação. Luciana respondeu perfeitamente. O corretor de imóveis, a corretagem, ela visa a intermediação. Ela visa aproximar as pessoas, e produzir a intermediação de imóveis. Então, perfeito, Luciana. É isso aí. Mas veja, o corretor, ele não é empregado do cliente. O corretor, ele é um prestador de serviço. Nós já batemos muito nessa tecla aqui. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Por quê? Porque às vezes o cliente acha que quando ele contrata o corretor de imóveis, ele manda em tudo que a pessoa vai fazer. E não é assim que funciona, não. E aí a gente tem que batalhar dia a dia, sol a sol. Para quê? Para que a gente valorize esse mercado, valorize os profissionais da corretagem imobiliária, porque não são funcionários do cliente. Veja se por acaso um paciente fala para o médico o que ele tem que fazer. Veja se o engenheiro que é contratado, o cliente fala para o engenheiro o que ele tem que fazer. Se ele está contratando é porque o profissional é que tem qualificação suficiente para quê? Para fazer o trabalho. Senão ele não precisa, então venda o imóvel sozinho. Se ele acha que é tão simples assim. E não é verdade? O proprietário normalmente acha que o imóvel para ser vendido é a coisa mais fácil do mundo. Ou não é assim que funciona? Não é, eu sei que é. Eu tô ali, dia a dia com o corretor, eu sei que funciona desse jeito. É a reclamação, é o que o proprietário fala. E aí,
Se a gente que está no mercado não se impor, falar, epa, peraí, eu vou te atender sim, você é meu cliente, eu tenho que fazer o melhor para você, eu tenho que te trazer a melhor experiência do meu trabalho, eu tenho que trazer para você a melhor experiência da venda do meu produto. Porém, vamos alinhar as nossas premissas. Eu sou o profissional contratado, né? Sempre lembrando que é com muito respeito para o seu cliente, tá? Sempre. Então, e como que funciona, né? Quando você está ali na sua área de atuação, independentemente do nicho que você trabalha, independentemente dos imóveis que você... Não importa, tá? Não importa. A regra é a mesma. Então, olha só. Cada profissional é de um jeito, e cada um vai saber como é a forma de atuação. Cada um tem o seu jeito único de atuar, de trabalhar, né? Tem gente que é de um jeito, tem gente que é de outro, não tem problema. O importante é que você encontre o seu e entenda como é a sua melhor performance. E aí, gente, isso mesmo, Luciana, os próprios corretores precisam se posicionar melhor. E é aí que a gente traz aqui sempre todos esses ensinamentos, né, de busca de conhecimento e de defesa mesmo do mercado, de defesa do profissional, para que vocês aprendam realmente a se valorizar no mercado. A gente tem que mudar o mercado imobiliário, a gente tem que transformar o mercado imobiliário para que o corretor e a corretora de imóveis seja respeitado. São profissionais que têm qualificação de mercado para fazer a venda do imóvel, uma locação, uma venda diária, uma venda de apartamento. É tanta coisa que tem que conhecer que não dá para falar que qualquer um faz, certo? Qualquer um pode ser médico? Tem que estudar um monte de coisa, mas médicos bons, qualquer um é? Não, não é. A pessoa tem que se qualificar, o corretor não é diferente, né? E aí, quando eu trago tudo isso aqui para vocês, é visando sempre a busca desse caminho, a busca desse objetivo de 6 dígitos de comissão por ano. Então nós estamos aqui trabalhando fortemente nisso para que vocês realmente consigam entender esse posicionamento de mercado que a gente tem que buscar. Tem muito corretor que tem medo do cliente, né, Luciana? Tem mesmo, tem muito corretor que tem medo do cliente. Mas às vezes não é... Às vezes é até inconsciente, tá, esse medo. Pode ser às vezes inconsciente, a pessoa precisa se olhar um pouquinho para dentro para conseguir entender o que é esse medo, por que ela realmente tem medo. Às vezes ela tem uma dificuldade em alguma parte técnica, e aí gera aquela insegurança, logo leva ao medo, né? Então é tudo uma cadeia de situações que pode gerar esse medo aí e trava lá com o cliente. Então pergunte-se sempre, você como empresa, o que você quer ser como empresa, como empresário? O que você busca para a sua empresa? Qual é o seu objetivo financeiro? Qual é a sua perspectiva de futuro? O que você almeja como corretor e corretora? O que você busca de verdade na sua profissão? Isso você precisa desenvolver, entender e buscar. Atropela bastante, viu? A ansiedade, nós falamos bastante disso ontem também, atropela muito a venda, principalmente, né? Lá a hora que tá fechando, o cliente sente a ansiedade, ele não acaba não fechando, porque ele fala, nossa, eu sou mais um número, e esse corretor ele só tá querendo ganhar o meu dinheiro e não tá fazendo nada por mim. A gente precisa fazer algo pelo cliente. Nós precisamos entregar um bom serviço e um bom atendimento para o cliente. E aí eu falo para vocês o seguinte, qual que é a diferença de intermediar e mediar? Gente, intermediar é aproximar 2 ou mais pessoas direcionadas na intermediação imobiliária. Alguém vai comprar, alguém vai vender, ou alguém vai alugar, alguém vai ser o locador, alguém vai ser o locatário, né? Alguém vai entrar no imóvel de outrem para utilizar por um período de tempo, né? A locação ali é mediante uma contraprestação. E o mediar é uma resolução de conflitos, por exemplo, o mediador judicial. E por que eu tô falando isso? É só para vocês ficarem atentos que a legislação normalmente ela fala em mediar, mas na verdade é o entendimento de intermediação que ela traz, né? Embora esteja escrito mediar, é com o objetivo de falar intermediar. E por que intermediar? Por que isso é importante? Por que saber isso é importante? Porque assim, quando a gente fala de intermediação, nós estamos falando que o corretor de imóveis, portanto, é quem? O intermediador da negociação imobiliária, tá? O intermediador da negociação imobiliária. Isso quer dizer que o corretor, ele não vende simplesmente imóveis.
O corretor, ele tem a obrigação de saber opinar, ele tem a obrigação de saber opinar, de conhecer os riscos e conhecer as vantagens de cada negócio imobiliário. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, qual que é a sacada, qual que é a maior sacada que o corretor de imóveis tem que ter para conseguir se aproximar ainda mais dos 6 dígitos de comissão por ano? É ele entender como se faz uma negociação imobiliária. E quando ele entende como ele faz a negociação imobiliária a partir de um estudo, de uma ferramenta utilizada, ele alcança os objetivos dele muito mais rápido, de uma forma independente, tá? Por isso, a nossa jornada do corretor independente. Eu busco que o corretor de imóveis seja um profissional independente, tá? Ainda que seja um profissional vinculado a uma imobiliária, não tem problema. Só que, gente, mesmo que você seja um profissional vinculado a uma imobiliária, boa noite, Fernando, tudo bom? Independente disso, na rua, quando você está na rua trabalhando, fazendo suas coisas, você não tá com a imobiliária lá nas suas costas e com alguém lá no seu ouvido te respondendo todas as perguntas. Tem? Você não tem. Você tá na rua, você tá sozinho. O corretor, ele precisa proporcionar para o cliente o quê? A segurança jurídica. Então, qual que é o ponto-chave hoje da nossa conversa? O ponto-chave hoje da nossa conversa é que o corretor de imóveis, e isso é a grande sacada, escutem bem o que eu tô falando, a grande sacada para o corretor de imóveis conseguir destrinchar uma negociação imobiliária, além de, lógico, de todas as técnicas que ele tem que ter, de ferramentas que tem que ter de venda, é conhecer o direito imobiliário. O direito imobiliário é essencial. E sabe por quê? Porque pensa comigo, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, se você começar a reparar em tudo que você faz ao longo do seu dia, alguma coisa envolve o direito de um modo geral. Então, se você leva o seu filho para a escola, você lá na escola, você tem um contrato firmado com a escola de uma prestação de serviço com uma contraprestação pecuniária que você paga para a escola cuidar do seu filho, ensinar seu filho, fazer um monte de coisa. Aí você tá no seu carro, você caminhando lá no carro, você tem que prestar atenção aonde? No trânsito. Quem determina como é que você anda no trânsito? Carol, quem que determina como eu ando no trânsito? Ou eu aprendi a dirigir. Tá, mas aonde que tá escrito que o pare tem que parar, que se você não parar e você bater o carro, você tá errado? Na lei de trânsito. São essas pequenas coisinhas que eu tô querendo. Você vai numa loja, aí você vai comprar uma roupa. A roupa deu um defeito de fabricação. Direito do consumidor. Então, tudo envolve o direito na nossa vida. Se você parar para pensar, é tudo, quase tudo mesmo. Se não for tudo, sei lá, 95% tem envolvimento. O seu casamento é um contrato. Se você é casado, se você convive em união estável, a sua união estável é também um contrato. E existe hoje em dia contrato de namoro. E no seu contrato existe o quê? O seu regime de bens, que diz como o seu casamento vai ser conduzido ao longo do tempo numa eventual morte, numa eventual separação. E aí já começa a entrar o direito imobiliário. Por quê? Morreu alguém, fez inventário, não fez inventário, como que tá isso daí? Foi dividido os bens, não foi dividido os bens? E aí? O corretor tem que saber. Lembra que é a obrigação de opinar, é a obrigação de conhecer os riscos, é a obrigação de conhecer as vantagens daquela negociação imobiliária? Numa eventual negociação imobiliária que existe um inventário em andamento ou um inventário concluído, existe um casamento em regime de bens X, Y, Z, você tem que saber. Porque isso faz parte da análise de risco. Que certidão que eu tenho que tirar? Tá registrado, não tá? Quanto custa o emolumento do meu cliente? É tanta coisa. Então isso daí, já na sua profissão, se você na sua vida já tem envolvimento do direito, na sua profissão o direito imobiliário ele é gritante, ele pesa, você tem que saber. E lógico, tem a parte do direito civil, parte de sucessões, mas é tudo uma questão que envolve o direito imobiliário, né? Porque o direito imobiliário, vamos dizer assim, ele é um ramo do direito civil. E aí, como corretor, você precisa conhecer muito profundamente o direito imobiliário, tá? E, gente, como que você
Por que você deve investir nesse conhecimento? Por que você deve investir no direito imobiliário? Porque é o seguinte, o direito e a ética, eles são os nortes da nossa atividade diária, tá? É um norte da nossa atividade diária, o direito e a ética. Nós somos conduzidos por esses dois institutos, vamos dizer. E aí, como eu falo para você que você não deve agir? Você não deve agir pelos seus instintos. Você não deve agir pelos seus achismos. Você não deve agir pelas suas suposições, por opiniões de terceiros despreparados. E por quê? Porque neste momento, você pode até estar agindo com certa ética, porque você sabe que você tem que orientar o seu cliente de alguma forma. O que você tem que se atentar é, embora eu tenha ética, será que eu estou dentro do direito? Será que o que eu acho está na legislação mesmo, ou eu acho assim porque no meu eu, dentro de mim, eu acho que se fizer diferente do que é isso, tá certo, tá errado, sei lá. Então, olha só, às vezes a gente quer dar opinião nas coisas que a gente não sabe. Mas às vezes eu sei que não é porque você faz por mal, você quer ajudar seu cliente, eu entendo você. Eu sei que é assim. E às vezes no dia a dia você tá lá correndo, você fala assim, eu tenho que fazer esse negócio aqui rapidinho, porque senão o cliente vai embora, eu vou perder. É aí que tá o X da questão, a sacada. Aprenda. Boa noite, Fernando, Giovanni, todo mundo tá entrando, Roberta. Qual que é a grande sacada? A grande sacada é aprender o direito imobiliário para você se tornar ainda mais dependente, para você se tornar um corretor que sabe responder para o seu cliente na ponta da língua. E isso vai destravar sua negociação imobiliária, eu te garanto. Eu te garanto. Eu ensino direito imobiliário dentro da minha agência sempre. Sempre. É uma tecla que eu bato, por quê? Porque faz diferença na hora da negociação imobiliária. Porque o cliente tem urgência, ele quer saber tudo ali na hora. Ah, você fala, não, eu preciso consultar um advogado. O cara fala assim, quê? Eu vou ter que contratar um advogado para você me responder isso? Pera, porque às vezes você é autônomo e você não tem um advogado que é parceiro seu para você passar a mão no telefone e ligar. Então você fala assim, mas cara, então eu tenho que ser formado em direito? Não é isso que eu tô falando. Não é isso que eu tô falando. Eu estou dizendo para você que você precisa compreender o direito imobiliário para que você consiga desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, tá? Da melhor forma possível. E aí, gente, é aí que acontece, né? Na tentativa, boa noite, Joyce, na tentativa de agradar os seus clientes e de oferir lucros ainda maiores, alguns corretores, não estou dizendo que são todos, mas alguns corretores agem achando realmente que é ético alguma coisa que está fazendo, porque é aquilo que parte do seu próprio ponto de vista. Mas ele realmente não se preparou para entender determinado assunto que envolve o direito imobiliário e que é muito complexo, demanda tempo, demanda estudo, demanda muita coisa, tá? Mas, às vezes você agir a partir do seu ponto de vista em alguma determinada situação, ela não é uma prática aceitável. Boa noite, Eliette. Não é uma prática aceitável no mundo jurídico. E aí, às vezes, por conta desse achismo, você pode ter problemas e criar problemas para o seu cliente, tá? Não saber responder para o cliente coisas mais específicas pode gerar desconfiança no cliente? Muita desconfiança, mas muita desconfiança. Porque o cliente, aparece muito assim, acontece muito em caso de locação, imóvel que está alugado e precisa ser vendido. Aí a pessoa quer saber sobre a multa, se ela vai ter que pagar multa para sair do imóvel, se ela não vai ter que pagar multa, e o novo adquirente, o que ele tem que fazer com o contrato, e o antigo vai ter que pagar multa, não vai, e o direito de preferência, como que eu faço, como que eu não faço, quer dizer, às vezes você pode perder uma venda porque você não sabe explicar pro seu cliente sobre a multa da locação, sobre o contrato de locação, como que vai ficar a locação depois, se o locatário tem que sair ou se ele não tem que sair. Às vezes aparece um inventário lá que você não sabe se está concluído ou se está concluído, mas se ele não está concluído, o que eu faço com isso? Aí o cliente vai perguntar, eu não registrei ainda, tá? Aí você não sabe nem o que perguntar. Você não sabe se você tem que perguntar se ele está concluído ou não, e se ele não está concluído, o que você tem que fazer. Então isso vai gerando muita insegurança no cliente, e ele fala, poxa, esse corretor aqui que está me atendendo,
Ele pode ser bonzinho, ele pode ser gente boa, mas assim, não tô muito seguro com ele. Você sabe por que não tá seguro? Porque o imóvel da pessoa, tivemos um treinamento hoje muito legal, e a pessoa fala o seguinte, o imóvel dela é o que dá segurança para a família dela, para ela. Ela não vai colocar na mão de qualquer pessoa para vender, vai? Não vai. Ela vai ver o que está passando segurança para ela. Então, o direito imobiliário, gente, é uma das coisas que mais dão segurança para o cliente. Por quê? Porque lembra que eu falei que o direito está envolvido em tudo praticamente que a gente faz da nossa vida? Então, se você sabe o direito imobiliário, porque você sabe regime de bens, você sabe sobre multa, você sabe contrato, você sabe cláusula contratual, você sabe sobre financiamento imobiliário, tem um monte de coisa para você saber. E o maior erro que eu vejo aqui, gente, é o quê? A intermediação ser resumida à oferta de bens. É só isso. O maior erro que eu vejo é só resumida a uma oferta de bens. A parte técnica do imóvel, nós falamos disso ontem também, só, mais nada. Só isso. Mas a venda, né, a intermediação imobiliária é muito mais que isso. A intermediação imobiliária é o corretor alcançar para o cliente, obviamente que se você gerar segurança jurídica e segurança imobiliária para o seu cliente, isso vai refletir diretamente em você, você concorda comigo? Porque se você faz uma operação, uma intermediação segura para o seu cliente, essa negociação imobiliária é segura para você. Porque você não vai ser depois acionado judicialmente para responder civil e às vezes criminalmente por alguma coisa que você fez, por dolo ou culpa, né? Dolo ou culpa, por vontade interessada mesmo, você queria fazer uma conduta dolosa, ou por alguma coisa que você fez porque você negligenciou. E aí é por culpa. Você não queria fazer aquilo, mas você não foi diligente o suficiente. E aí, por exemplo, um médico. Às vezes o médico erra numa cirurgia. Ele estudou para aquilo, mas ele errou. Ele é um ser humano acima de tudo, lembra? Então eu estou fazendo só uma analogia para vocês entenderem. O médico, ele estudou, ele foi para a cirurgia e ele errou. Será que o médico errou porque ele quis? Pode acontecer de ser com dolo, que eu acho pouco provável, mas normalmente é por culpa. E só porque foi por culpa, porque ele não quis, ele não vai ser responsabilizado? Ele vai. Ele vai. Por quê? Porque ele não foi, às vezes, diligente. Agora, se ficar provado que foi diligente suficientemente, aí tudo bem. Só que daí até você vai ter que provar que focinho de porco não é tomada, aí você tem que contratar um advogado para responder o processo para você, daí você vai gastar, daí a comissão nem pagou ainda, você vai ter que tirar da onde o dinheiro para contratar o advogado, porque você nem recebeu a comissão. Então, é sério, direito imobiliário é importante. E aí, gente, olha só, você vai conseguir chegar na resolução do problema do seu cliente, você vai ajudá-lo a resolver o problema dele, você vai ajudá-lo a atingir o sonho dele, levando a ele o quê? A certeza de que ele está realizando um bom investimento com você. Porque é você que está gerando essa segurança para ele. Baseado aonde? Na ideia que ele tem de que o imóvel dele é a segurança dele. Então você tem que dar mais segurança para ele ainda. Vocês estão me entendendo? A importância disso é muito importante, gente. Pensa comigo. Imagina uma pessoa, ela comprar... Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Tá entrando, boa noite. Imagina uma pessoa comprar um imóvel e ela ser impedida de usar, gozar e dispor do imóvel dela, porque você, corretor de imóveis, não viu que às vezes ela tinha algum tipo de problema de área. Oi, Giovanni, Thalita, pessoal. Às vezes você não viu que tinha problema na área, você não sabia que não podia construir. Esses dias aconteceu um problema, uma decisão judicial que eu vi, que falava justamente isso. A mulher foi lá e comprou um monte de terreno com a corretora. Quando
mulher foi construir, se vocês pesquisarem aí, vocês vão achar a decisão super recente, desse mês aqui, comecinho do mês. A pessoa comprou. A corretora atendeu, tudo muito lindo, maravilhoso. Recebeu comissão. Aí a mulher a cliente foi construir o imóvel. E aí ela descobriu, sabe o quê? Que ela não podia construir lá, porque era uma área de preservação ambiental. Oi, Thalita. Era uma área de preservação ambiental, né? Não podia construir na área. E aí, o que acontece? A mulher entrou com ação contra a corretora, porque a corretora tinha a obrigação da informação referente à impossibilidade da construção no terreno dela. Ou seja, ela comprou um imóvel na expectativa que ela poderia construir, talvez esse era o objetivo dela, construir lá no terreno, e ela não pôde, ela foi impedida. O que aconteceu no tribunal? Tribunal do Estado do Acre, se eu não estou enganada, mandou a corretora devolver a comissão dela. Simples assim. Não é tão simples, né? Vamos falar a verdade, mas resumindo, simples assim. O corretor de imóveis não analisou. Luciana falou que paga um advogado especializado no direito imobiliário em todas as negociações. Perfeito. É importante vocês terem, às vezes, uma parceria com um advogado especialista. Mas o que eu falo para vocês? É importante que vocês conheçam, porque às vezes, ali no tete-a-tete mesmo com o cliente, na conversa, o cliente começa a te fazer um monte de pergunta. E às vezes naquela hora você não consegue falar com o advogado. Então por isso que é importante vocês conhecerem a parte do direito imobiliário que te ajuda na negociação, porque você destrincha aquela dúvida na hora. Aí a hora que vai para o advogado, você já sabe que vai bem mais preparado, você já sabe que o advogado vai analisar as certidões e obviamente depois ele vai falar para você se teve algum problema ou não, mas na conversa com o cliente muitas vezes não tem-se ali a oportunidade e tem pessoas que também não têm condição no momento, e isso, não tem condição no momento de pagar, né, Luciana? Né? Às vezes a pessoa não tem mesmo realmente dinheiro, ainda está começando a carreira e tudo mais. Então, por isso que é importante conhecer, é para ter essa independência na negociação. Conhecer sobre o direito imobiliário serve até para arrumar um bom parceiro advogado, então, certo? Sim, é importante que o corretor de imóveis tenha um advogado imobiliarista de referência também para ele consultar e contratar, faz uma parceria com ele. Inclusive, vocês podem fazer parceria para conquistar mais comissão. Por quê? Às vezes você como corretor de imóveis, olha só, uma dica aí para acelerar a sua jornada no 6 dias de comissão. Você pega e faz uma parceria com o advogado e aí se precisar regularizar, por exemplo, o imóvel em alguma coisa que seja privativa do advogado, você consegue cobrar um pouco mais de comissão e faz a parceria com o advogado. Tem muita gente que faz isso e dá super certo, viu? Dá super certo. Isso ajuda você, inclusive, na sua jornada dos 6 dias de comissão. Por quê? De 6% para 8%, se for imóvel urbano. De 6% a 10% se for imóvel rural. Pensa só. Olha o tanto que aumenta o comissionamento, tá bom? Conhecer o mínimo, pelo menos, exatamente, Valesca, exatamente, conhecer o mínimo pelo menos ajuda muito, muito, tá bom? Então, olha só, vocês precisam entender que dar segurança para o cliente é mais do que dar segurança para o cliente, é muito mais do que isso. Ó, é entender sobre análise de crédito, de financiamento, capacidade financeira, análise documental, confecção de um bom contrato, porque confeccionar contrato, tem gente que compra na papelaria e confecciona, tá? Tem gente que faz isso. Isso não é um bom contrato. Não é um bom contrato. E você fala assim, não posso fazer o contrato, Carol. Tudo bem, você não pode fazer o contrato, mas você tem que saber explicar as cláusulas do contrato, porque quem que vai explicar a cláusula do contrato? É o advogado ou é o corretor? Para quem que o cliente vai passar a mão no telefone e vai falar assim, viu? Eu não entendi essa cláusula aqui, não. Você é o elo de ligação. Aí você pega e liga para o advogado se você, caso não tiver um entendimento muito profundo da pergunta dele. Mas se você tiver, responda na hora, na lata. Perfeito. Já matou ali. E quanto mais você pratica isso, mais você vai conseguir desenvolver. Mais você vai gravar essas informações. Tá? Você também precisa saber o que? Da finalidade do imóvel. Muita gente questiona, sabe o que? Uso do solo. Para quê? Para fazer empreendimento imobiliário. Tem gente que compra área dentro de cidade e pergunta, será que eu posso construir prédio nessa região? Você tem que saber se aquela área em si, a uso e a ocupação do solo pode, se não pode.
tem que saber tributário imobiliário, tem que fazer cálculo de emolumento de cartório, tem que saber fazer cálculo de ITBI, tem que saber onde que acessa para fazer o ITBI, para que serve o ITBI, tem que saber falar sobre condomínio, sobre taxa de iluminação pública que o pessoal pergunta, IPTU, ufa, olha o tanto de coisa. A área construtiva do terreno é importante, às vezes tem viela, eu posso construir na viela ou não posso? E aí? O cara invadiu meu terreno, o que eu faço? E aí? Como que você direciona o seu cliente? O que você faz? Eu já vi caso, gente, de troca de lote dentro de loteamento. Foi vendido errado e registrou na matrícula e tudo. Aí você vai lá e vende pro seu cliente o lote e você não consulta nada, você não consulta a matrícula, você não sabe, você não vê nada disso. O que acontece? O cliente vai falar assim, viu, como é que você me vende um terreno que eu fui registrar agora lá no cartório e já tem dono? Aí ela fala assim, como assim? Aí você não puxou matrícula, você não viu que tinha registro lá de outra pessoa, aí que você vai descobrir que o negócio foi trocado, só que daí o cliente já tá puto da vida, ele já não quer mais nada com você, ele já tá bravo, ele começa a xingar, porque daí ele já pagou o cidadão que vendeu pra ele. Estão entendendo o problema? Então, gente, aprender a técnica jurídica, aprender o jurídico imobiliário, daí não acontece, né? Daí não acontece a negociação. Você tem que devolver, vai ter que entrar com ação contra o comprador para devolver o dinheiro, contra o corretor, é só gasto. Então, assim, é preventivo, né? Nós temos que trabalhar no preventivo. Gente, eu falo assim, aprender essa parte técnica jurídica, você quebra 1 zilhão de objeção na hora da negociação imobiliária com seu cliente. É um monte, eu garanto pra vocês. A Josiane falou aqui, eu fiz até curso de síndica profissional muito bom e agrega muito a profissão. Perfeito, Josiane, é isso aí, gente, quanto mais a gente agregar conhecimento na nossa área, melhor pra vocês, em todos os sentidos. Então, só recapitulando, olha só, na medida em que nem tudo que é legal, nem tudo que é moral é legal, e nem tudo que é legal é moral, você não pode atender o seu cliente no seu achismo, ou seja, você não pode achar que porque é moral, é legal. Entra naquilo que a gente falou, porque daí você pode ter um problema lá na frente, no futuro. Os seus clientes vão saber que você gerou um problema para eles e ele não vai mais querer seu serviço, nem o seu produto, nem nada. Não vai querer saber, tá? Não vai querer mais saber de você e ele vai falar mal de você ainda no mercado. Então, não é porque é moral e legal, hein, gente? Porque às vezes a gente tem esse negócio, né? Eu acho que isso aqui tá certo. Eu acho que isso aqui tá certo. Falou que acho, já pensa. Porque se você achar só porque moralmente você acha que é certo, e gente, moral é um negócio extremamente subjetivo. Se vocês forem analisar isso filosoficamente falando e tudo mais, moral é muito subjetivo. Às vezes a moralidade para um é diferente para o outro. Então você imagina se cada um for pensar moralmente em resolver um problema porque acha que tá certo, daí só que daí não vai olhar na legislação se tá certo, e aí às vezes o contrato pode ser nulo, anulável, enfim, pode ser tantas coisas e pode causar tantos problemas para o seu cliente e automaticamente, consequentemente, vai causar problema para você, tá? Então, tenham esse conhecimento, agreguem esse conhecimento na vida de vocês, que vai fazer toda a diferença. É importante que vocês conheçam. Gente, muito obrigada por ficarem aqui comigo nessa quinta-feira, noite chuvosa. Obrigada, Valesca, obrigada, Fred, Josiane, obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Gratidão muito eterna aqui pra vocês, tá bom? Obrigada, Fernando. Obrigada a todos os presentes. Um grande abraço, uma excelente noite pra vocês, um bom descanso e até amanhã.